João, que tal a gente começar com uma pergunta fácil, vai? Opa! Porque pelo visto tem muita gente importante no Brasil e na Venezuela também muita gente importante, relevante, que acredita que a democracia basicamente é uma questão de foco narrativo, vai? É isso mesmo ou existem, na sua opinião, critérios minimamente objetivos para a gente diferenciar uma democracia de fato de uma ditadura, de um governo legítimo, de um autoritário? Você está, obviamente, se referindo àquela fala do Lula, né? Que comentando a democracia ou não, o regime da Venezuela, disse que é uma questão de narrativas, né? Que se levantam contra o regime, né? Quem disse que não é democrático? Aquilo foi uma peixotada, né, cara? E veja só. Ou seja, se aquela frase do Lula procede, então é como dizer assim, não existe uma realidade, né? Não existe uma coisa que é ou não é. Existem os nossos discursos, existe a nossa narrativa. E se você conseguir construir ali uma narrativa que faça sentido, então uma ditadura pode ser uma democracia, ou vice-versa. Uma democracia também pode ser uma situação de ditadura. Basta você construir. É você transformar os problemas da realidade em problemas de comunicação. Né? Quem fazia muito isso em muitos pontos era o Bolsonaro também. Ele vivia dizendo que não, são problemas do que a mídia diz, ou da percepção do resto do mundo. Quando não, eram problemas reais, sei lá, Amazônia, meio ambiente, enfim, uma série de discussões ali. Problemas reais, não de narrativa, não de comunicação. E aqui a Venezuela é a mesma coisa. Venezuela, se a gente diz que ela não é uma democracia, isso não é uma narrativa, né? Porque a gente, por democracia, entende um certo tipo de regime político. Né? Regime político marcado por legitimidade de partidos opositores e de discurso de oposição existir. Eleições livres. Por eleições livres e que são reconhecidas e que podem ser, inclusive, fiscalizadas por agentes externos, internacionais e todo o resto, e para dar a chancela de que aquilo transcorreu de forma direita. Sem uso da violência para calar oposição ou para calar a imprensa. Né? Ou seja, uma série de fatores que simplesmente não tem na Venezuela. Na Venezuela você tem um ditador que mantém ainda uma formalidade de eleições, mas totalmente roubadas, nas quais ele ganha sempre com margens enormes, enquanto a população vive na... Aliás, isso é outro ponto, né? Nas sociedades humanas, se a gente dá liberdade, provavelmente vai ter algum grau de divisão ali. É possível que um grupo ganhe assim com uma boa vantagem, mas 90%... Provavelmente, se alguém está ganhando com 90%, ou na Coreia do Norte 100%, ou na China, sei lá, 100%, tem alguma coisa estranha aí, sabe? Não é natural, não é comum numa população humana em que haja liberdade para as pessoas se manifestarem, para projetos de poder paralelos tentarem chegar também ao poder, que tem esse grau de consenso. Né? Então, se isso acontece na Venezuela, já é um sinal ruim, sabe? Já é um sinal. Mas, claro, não depende só disso. A gente tem ali um ditador que, com uso de milícias armadas, paramilitares e paragovernamentais, mantém um reinado de verdadeiro terror na população que não concorda, que chantageia, por exemplo, o recebimento de política social. É um país miserável hoje em dia. Até era uma economia que sempre teve muita pobreza, muita miséria, isso é verdade, mas que tinha algum tipo de... Existia uma classe média, por exemplo, que hoje em dia praticamente já deixou de existir. Tá? E que o recebimento da política social hoje em dia depende de você aderir ao regime. Sabe? É um regime que persegue pessoas e que tem fuga em massa de seres humanos ali. Tanto pelo desastre econômico, sim, é verdade, mas também pela perseguição política. Tá? Então, é uma ditadura e isso não é uma questão de narrativa, isso é uma questão de fato. Então, a democracia não é uma simples narrativa. E não enquanto o que você falou, Joel, acho que a gente não precisa ir muito longe, geograficamente falando, não. Com certeza precisa ir longe ali para Eurásia, estou falando da Turquia. O Erdogan, que é sempre colocado no balaio dos autocratas mundo afora, acabou de ganhar no fio da navalha, o que mostra que a democracia turca tem um grau de rigidez institucional que você não vê, por exemplo, na Venezuela e esses outros exemplos que você citou. Apesar dele ser tido como um homem forte que governa com a mão de ferro. Ele é alguém que está fazendo aquilo, ele está fazendo aquela deterioração da democracia do seu país. Mas ele mantém ainda as eleições e ainda, bem ou mal, a oposição consegue existir ali. E muita desvantagem eleitoral, então tem uma série de desvantagens ali, uma série de dificuldades. Há perseguição de opositores também, mas a formalidade da democracia e da oposição ainda está lá e teve alguma chance, não conseguiu, mas teve alguma chance de ganhar aí as eleições. Mas é uma democracia francamente em deterioração também,
por obra de um líder populista que consegue... Isso é importante de frisar também, né? Quando a gente fala de Erdogan, de Maduro também e de outros líderes, às vezes a pessoa acha, então o ditador a população odeia, né? E ele consegue por meio da força. Não. Pode ter certeza que uma grande parte da população ama o Erdogan. Não tem a menor dúvida. Ama o Maduro também. Assim, Opa. e como amava, e ainda mais até o Chávez antes dele, né? Quem realmente criou a ditadura ali na Venezuela. Então, eles têm um grande apoio popular, mas quem está fora desse apoio enfrenta cada vez maiores obstáculos, cada vez maiores dificuldades. E quem tenta organizar uma oposição sofre inclusive perseguição, como também acontece na Turquia. Agora, João, meu chapa, vamos lá. Vamos tentar entender um pouco da psicologia desses fenômenos, desses estados governados por esse tipo de figura, né? E a relação que os nossos representantes têm que estabelecer de forma institucional, mas também respeitando princípios basilares mínimos para preservar a nossa virtude enquanto democracia que a gente se apresenta a ser, né? Então, ainda sobre esse tema e tudo que ele implica, né? Na tua opinião, qual é o limite entre, apologia e pragmatismo? Acho que esse é o dilema que a gente está vendo, especialmente o Lula passar, né? A gente sabe que, obviamente, nenhum país é santo no mundo, todo mundo tem seus prós e contras, mas, na tua opinião, João, como é que você acha que um governante deve se colocar nesses casos? Como é que dá para encontrar o equilíbrio entre respeito à soberania de outros países e a defesa de valores democráticos universais, né? Perfeito. Veja só, Marinho, eu acho que o principal perigo e problema, e que a gente deve manter como principal objetivo, é não reproduzir o que eles fazem, o que esses líderes fizeram lá fora aqui dentro. A gente vê líderes populistas de esquerda, a gente vê líderes populistas de direita, deteriorando as democracias dos seus países, colocando elas em risco, em alguns casos, acabando com elas de vez. Quem mais apresentou esse risco no Brasil, mais do que o Lula, foi o Bolsonaro. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na relação do nosso país, que ainda mantém sua democracia, com países ditatoriais, qual deve ser essa relação? Veja, não é só o Brasil, tá? Estados Unidos, países europeus, todos os países do mundo mantêm relações com ditaduras, às vezes ditaduras piores que a Venezuela, piores que a Turquia, que é uma semi-ditadura, sei lá. Por exemplo, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um regime... eterno exemplo da Arábia Saudita. Mas é um bom sim, exemplo. Bom exemplo. Por quê? Porque ela é tão autocrático, assim, é tão inconteste, que não tem nem a aparência de que haja qualquer possibilidade de democracia. É uma teocracia violentíssima e que, ai de alguém se apresentar algum tipo de oposição ali dentro, a gente sabe o que acontece. Então, assim, e a gente tem relações com eles. É um problema, eu não vejo problema no Brasil ter relação com eles e não vejo problema o Brasil ter relação com a Venezuela. Por quê? Claro, está no nosso interesse e seria positivo a gente ajudar a ter mais democracia no mundo. Houve um momento, em 2019, que parecia que talvez o Maduro pudesse cair. Por uma questão interna. Ali estavam tendo manifestações, teve protestos, tinha um líder de oposição que cresceu, que era aquele Juan Guaidó. E houve uma escolha por parte dos Estados Unidos, por parte do governo brasileiro também. Escolha que eu, aliás, fui favorável, eu defendi essa escolha publicamente ali na imprensa, de reconhecer o Guaidó como presidente venezuelano. Quem sabe isso ajuda ele a derrubar o ditador e restabelecer a democracia. Optou-se por uma solução, portanto, que a gente isolou o governo do Maduro. Isolou tanto no reconhecimento quanto nas todas as relações diplomáticas, comerciais, tudo. A gente... Até pouco tempo o cara estava proibido de pisar em Brasília. Não podia pisar, o fornecimento de energia aqui, que era uma relação econômica, acabou, enfim. Rompemos total. Sim. Qual foi o resultado daquela estratégia? Ela deu certo no seu objetivo de restabelecer a democracia? Claramente não. Não deu certo. Fracassou. E não tem nenhuma perspectiva de que a democracia volte ali. Né? Agora a gente tem que fazer uma escolha. Dado que o poder do Maduro está ali, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar com o isolamento? Ou a gente vai reconhecer que a nossa tentativa de voltar com a democracia não deu e, portanto, lidar com essa situação pensando no nosso interesse? Pô, fornecimento de energia importa. Pagamento de dívidas importa. Uma série de outras possíveis relações econômicas importam também. E outro ponto. A Venezuela ela pode estar isolada de outros países americanos. Tá? Mas ela com certeza vai encontrar alguém disposto a ajudá-la e fazer investimento e tudo, que é a China. Então a China vai ter influência na Venezuela. A gente está dizendo que no nosso continente, na América do Sul,
um lugar onde eu imagino que interessa ao Brasil ter uma influência. Eu não estou dizendo no Brasil mandar nos outros países, tá? Só para deixar claro. Eu estou dizendo, poxa, é do nosso interesse que a gente consiga ter uma influência nos outros países para que os nossos interesses sejam aceitos e satisfeitos e levados adiante aqui no continente também. A gente vai entregar essa possibilidade totalmente nas mãos da China e dizer, não, a China faz o que ela quiser e a gente não vai dizer nada a respeito. Não. O Brasil também quer ter e legitimamente busca ter influência econômica, diplomática, para quem sabe ajudar de alguma maneira, daí muito tênue, sem grande esperança, mas se houver a abertura, ajudar a ter algum tipo de democracia ali, claro que nos interessa. Então, para mim, o restabelecimento da relação diplomática, comercial e econômica foi 100% correto, isso não tenho dúvida. Agora, dado isso, não precisava daquela fala do Lula, né? Aquela fala gerou um ruído. Ele podia falar só o seguinte, a mesma coisa ele que fala... não se contentou, né, em só botar a questão que a mesma coisa que jogo fala, de narrativa. A mesma coisa que fala sobre a Arábia Saudita ou outros países. Gente, é o país deles. O que eu vou começar a opinar aqui agora? Eu vou ter relação com eles. Eu não vou mudar, não vou fazer uma invasão para mudar. Também seria uma loucura absoluta. Eu vou reconhecer e vou me relacionar com eles nos termos que a gente chegar aqui sem buscar opinar sobre a realidade deles. Bastava isso. Reconhecimento da autonomia, de soberania dos povos. Ele foi além disso. Ele tentou fazer uma defesa perante outros líderes sul-americanos ali da ditadura bolivariana, venezuelana. Ao fazer isso, o que era para ser uma reunião só de boa notícia, que era pôr todos os líderes juntos, voltamos, o Brasil agora de novo, ele é ouvido aqui no continente, o Brasil voltou a ter relações com a Venezuela, podem ser no nosso interesse e tudo mais, virou um problema, né? Porque a gente ouviu o sermão de dois presidentes, um de esquerda e um de direita, né? O do Uruguai de direita e o do Chile de esquerda, deram um sermão e passaram lição no presidente brasileiro. Foi uma humilhação da qual a gente poderia ter sido poupado se o Lula não tivesse tido essa frase infeliz. Mas então, só para simplificar, o movimento da relação está corretíssimo. Precisa voltar a ter essa relação com a Venezuela. Mas não estendeu o tapete o erro vermelho foi essa nem fala. fazer. Não, e a relação? Ele vai visitar a gente aqui e tudo mais, vai ser recebido sim, mas não precisa defender. Ele ficou atuando quase que um assessor de imprensa, né? Reconheça que os povos se autodeterminam e ponto final. É isso aí, justificável a tua explicação, na minha opinião, mas